Boa noite a todos. Nós saudamos os nossos queridos irmãos da Igreja Batista Bíblica em Cidade Náutica, São Vicente, e também a todos os nossos irmãos e amigos que têm acompanhado aqui pelo canal no YouTube os estudos bíblicos da Palavra de Deus que temos realizado todas as quartas-feiras a partir das 20 horas. Hoje, dia 15 de abril de 2020, nós damos continuidade, então, no capítulo 2. Vamos estudar hoje uma das mais importantes e belas passagens da Bíblia Sagrada. O texto a que eu me refiro é Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 11. É belo porque ali, irmãos, nessa passagem nós vemos a maravilha da obra de amor que Cristo Jesus fez por nós, morrendo na cruz do Calvário para a nossa salvação. E ao mesmo tempo a sua exaltação, do qual todo joelho então há de se dobrar, reconhecendo Jesus Cristo como Senhor. Então, já sem demoras, eu quero levar você ao texto, nós vamos fazer a leitura e depois, então, uma breve oração. A palavra de Deus diz assim, Filipenses 2, de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos orar? Curva a sua fronte, feche seus olhos, falemos com Deus. Senhor, muito obrigado, porque nós podemos novamente estar falando por este canal da Tua Palavra, Senhor. Obrigado porque nós lemos esse texto, Senhor, e temos a convicção de que assim como o Senhor falou através dessa carta para a igreja dos Filipenses, Senhor, hoje Tu has de falar com a Tua igreja local, Senhor, com o Teu povo, Senhor, que está agora ouvindo esta mensagem. Que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, Senhor, a ponto de nós compreendermos a Tua palavra, mas mais do que isso, Senhor, que sejamos tocados por ela para uma mudança, Senhor, para uma transformação para melhor, Senhor. Nós queremos Te exaltar pela pessoa do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, pela obra maravilhosa, a vinda dEle, a sua obediência até a morte e morte de cruz, para a nossa salvação. Nós Te bendizemos, Senhor, pelo fato de termos o perdão, a salvação, a vida eterna, Senhor. Glorificado seja o Teu santo nome. Nós por tudo Te agradecemos, no nome dEle, o Senhor Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Muito bem. Nós aqui, irmãos, vamos destacar apenas dois aspectos da cristologia, apesar de existir aqui muitos temas dentro da cristologia que poderíamos abordar, mas para que a gente não perca o fio da meada do pensamento do apóstolo Paulo, abençoando aquela igreja, dando conselhos àquela igreja, orientações que certamente servem para nós como igreja hoje nos nossos dias. Então, para não perder este fio de meada, nós vamos então talvez deixar esse estudo cristológico um pouquinho mais para frente, e nós vamos então no pensamento aqui do apóstolo em relação à igreja. Muito bem, no que diz respeito à doutrina de Cristo aqui, irmãos,
nós podemos pegar aqui, por exemplo, o versículo de número 6, onde é dito, né, que Jesus, antes da encarnação, ele subsiste em forma de Deus e é igual a Deus. Tá? Nós podemos dizer aqui o seguinte, que Jesus é Deus. Amém? Ninguém subsiste em forma de Deus e é igual a Deus sem ser o próprio Deus. Jesus é Deus. Tá? Então, toda e qualquer argumentação, tá? Religiosa, filosófica, tá? Ou mesmo de conceito humano que venha a subtrair da pessoa de Jesus a divindade, tá? Qualquer argumento ele tem que cair por terra diante desta palavra. Tá? Então existem aqueles que vão dizer que Jesus é o arcanjo Miguel. Ora, essa ideia de que Jesus é o arcanjo Miguel, ela não subsiste diante desta passagem. Tá? O arcanjo Miguel é uma criatura que foi criado por Deus, tá certo? Jesus não, Jesus é o Criador. Tá? Isso daí é uma revelação extra-bíblica, então não merece nenhuma confiança da nossa parte. Tá? Aqueles que vão dizer que Jesus é ali um ser meio que como entre Deus e os homens, né, um ser também criado por Deus, mas meio que um semideus, também essa forma de pensar também cai por terra. Tá? Outros que podem dizer que Jesus tenha sido um homem normal, natural, como qualquer outro, tá certo? E que eventualmente tenha recebido um espírito celestial sobre a sua vida, um espírito de iluminação, e a partir de um determinado momento da sua vida, e a partir daí então tenha produzido todos aqueles discursos e milagres maravilhosos por conta desse espírito que o possuiu. Esse argumento também cai por terra. Né? Jesus é Deus. Tá? Jesus é Deus. Uma outra coisa também que a gente pode chamar a atenção aí, dentro ainda do versículo 6, é dito que Jesus é igual a Deus. Então nós percebemos aí que é feita uma comparação, certo? Uma comparação do Filho para com o Pai. Deus Filho, Deus Pai. O Deus Filho é igual a Deus Pai. É óbvio, é um ser divino. É isso que o texto está nos dizendo. Mas entenda que se há uma comparação, essa comparação é entre duas pessoas, tá certo? Então, essa passagem, o verso 6, ele também aponta, tá, para um apoio à Trindade. Tá? O nosso Deus, o único Deus, é três pessoas. Não estranho eu usar o verbo no singular, não. O verbo já é usado no singular para frisar essa questão, né, desse único Deus. As três pessoas. A pessoa do Pai e do Filho, unido então a eles, o Espírito Santo, a terceira pessoa, a Santíssima Trindade. Tá certo? Eu digo isso e reforço isso aqui por conta do pensamento daqueles que imaginam que Deus é uma única pessoa, tá? Uma única pessoa e não três. Tá? E aí dizem estes que assim creem que essa única pessoa divina ora se manifesta como Pai e em outro momento posterior se manifesta como Filho e depois então como Espírito Santo, como se um ator fosse representando diversos papéis ou funções diferentes. Não se trata disso, são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito, todos os três plenamente Deus. Amém? Tá? Então a Trindade, ok? Mas nós vamos deixar essa parte cristológica de lado,
né, frisando somente esses dois aspectos que são por si só já importantíssimos, tá certo? E vamos avançar dentro da perspectiva do que Paulo está falando para a igreja, tá certo? Bom, compreenda que a gente está vindo de um contexto que Paulo fala no capítulo 1 e também já no início do capítulo 2, de uma igreja que enfrenta oposição na propagação do evangelho, tá certo? O resultado disso, inclusive, é que Paulo encontra-se preso, tá? Porque o evangelho sofre oposição e a perseguição existe contra aqueles que estão a pregar o evangelho. Outra questão também que Paulo toca é na importância da manutenção da unidade do corpo de Cristo, ou seja, o povo de Deus deve fazer todo o possível para manter-se firmes na sua unidade. E o apóstolo Paulo, então, ali cita de algumas questões que podem eventualmente trazer problema nessa questão da unidade. Por exemplo, a falta, né, de controle, onde existe contenda. Onde tem contenda, tem desarmonia, tá certo? Outra questão que o apóstolo Paulo trata também é a questão da vanglória, ou seja, quando há um espírito de ambição pessoal que trabalha contra o bem-estar do coletivo do corpo de Cristo, tá certo? Então, essas são as questões ali que estão envolvendo e que Paulo vem trabalhando. E diante disso, como é que inicia o nosso texto? Paulo inicia ali, né, continua ali dizendo assim, que nós devemos olhar para Cristo. Amém? Nós devemos olhar para Cristo. Cristo é, então, o nosso ponto de referência. Cristo é o nosso modelo principal. Tá? Não cabe aqui, irmãos, de forma nenhuma, tá, aquelas desculpas que muitas vezes, né, alguns cristãos usam, né, dizendo assim, mas Jesus Cristo é Deus, né? Então, veja, pelo fato dele ser o nosso mestre, é que ele é o nosso melhor exemplo, tá certo? É ele que nós devemos mirar, e é nas ações e nas suas atitudes, nas suas palavras, que nós devemos seguir, tá? Nos inspirar, tá certo? O apóstolo Paulo não iria pedir algo para nós, né, que seria impossível de ser feito. Tá? E, diga-se de passagem, o próprio Cristo, em Mateus capítulo 11, 29, ele diz que nós devemos aprender dele. Ele diz, aprendei de mim, pois manso e humilde sou de coração. Amém? Não? Tá? Então, Paulo vai dizer, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nós devemos olhar para Jesus. Tá? E no que devemos olhar para Jesus? E é aí que vem, então, esse exemplo maravilhoso para as nossas vidas, tá? Como igreja, porque ele diz que é para vós, amém? Então é o coletivo que ele está pensando. E ele diz então assim, no verso 6, o apóstolo Paulo diz, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Essa expressão, não julgou como usurpação, ela pode ter duas possibilidades aí de interpretação, onde ambas se encaixam, eu diria, muito bem. Tá? Na realidade, ambas vão apontar para a divindade de Jesus, tá certo? Mas a primeira interpretação seria mais ou menos dizer o seguinte, que Jesus não considerou, tá, o ser igual a Deus como algo a ser conquistado pela força, como se Jesus precisasse conquistar essa posição de divindade. Ora, é óbvio que Jesus não precisa conquistar a divindade, porque ele já o é, ele já é divino. Amém? Numa segunda possibilidade,
seria dizer que Jesus não considerou reter a divindade ou agarrar-se firmemente à divindade como se pudesse perdê-la. Tá? É como aquela pessoa, né, que ela se agarra a alguma coisa, ela tem receio de perder aquilo, então ela, né, fica presa àquilo de uma forma muito rígida, muito firme. Jesus não precisava fazer isso, porque ele jamais perderia essa condição de divindade. Aliás, ele se torna ser humano, ele assume a forma de servo sem deixar de ser plenamente Deus. Ele continua sendo plenamente Deus e vem a tornar-se, então, plenamente homem. Tá? Então, percebemos que essas duas possibilidades de tradução dessa frase, de interpretação dessa frase, apontam para a divindade de Jesus. Mas veja que o que eu quero frisar aqui são justamente os verbos de ação da pessoa de Jesus, que vão mostrar então como nós devemos agir também semelhantemente a ele, tá certo? E o primeiro deles aqui então é o julgar. Julgar aqui vem a significar o considerar, o refletir, o pensar. Ou seja, Cristo sendo divino, ele vai se impor uma limitação na condição humana. Tá? Então nós percebemos aqui que há uma disposição pessoal de Jesus para esse chamado no verso 7, esvaziamento. Nesse sentido é que nós precisamos seguir o modelo de Jesus, tá certo? Ou seja, eu preciso ter essa disposição pessoal para ser um servo. O que eu quero dizer é o seguinte, que se eu não compreender aqui, tá? Se eu não compreender aqui que eu sou um servo, eu jamais vou servir. Certo? Jamais vou servir. Eu preciso compreender, eu preciso ter na mente esse entendimento. Ora, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12, capítulo 12, verso 2, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tá certo? Então nós, antes de Cristo, nós tínhamos uma forma de pensar sobre a nossa identidade, sobre quem somos, tá? Ou melhor dizendo, quem éramos antes de Cristo, quem somos agora. Agora nós assumimos então uma posição de servos. Tá? Então essa disposição ela precisa ser, antes de mais nada, uma disposição pessoal, uma disposição interior. E nisso nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Um segundo ponto a ser destacado aí, já seguindo para o versículo de número 7, tá? É que Jesus, primeiro, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas aqui, verso 7 diz que esvaziou-se, tomando a forma de servo. Aqui já é a ação, aqui já é a atitude que vem diante da disposição pessoal, ou seja, é uma renúncia pessoal, né? Essa ação de Cristo Jesus. Queridos irmãos, nós sabemos que a partir do momento que eu e você temos uma atitude de renúncia particular, pessoal, vai mudar completamente a forma como nós nos relacionamos com outras pessoas. Porque daí nós não vamos valorizar a nós mesmos e os nossos pensamentos e os nossos gostos e as nossas vontades, mas sim a do próximo. Então isso vai mudar completamente o nosso relacionamento com os demais. Então é necessário, irmãos, muitas vezes, no corpo de Cristo, tá? É importante que nós abandonemos, que nós deixemos muitas vezes aquilo que é a nossa posição, a nossa situação confortável.
Muitas vezes vai ser necessário renunciar a privilégios e talvez até direitos que possuamos em favor do irmão, para que a nossa comunhão em Cristo Jesus com os irmãos ela seja aperfeiçoada, amém? Tá? O apóstolo Paulo, inclusive, ele cita um exemplo concreto, um exemplo prático dessa questão. Ali em 1 Coríntios, no capítulo 8, quando ele trata daqueles irmãos chamados os fracos ou débeis, tá? Dependendo aí da versão que você tenha à mão, mas trata ali então dos fracos na fé. Eles estão nessa posição de fracos porque eles se escandalizam ao perceber que alguém ou algum irmão venha a comer carne que foi sacrificada a ídolos. Tá? Então há um escândalo, eles se escandalizam. E ali o apóstolo Paulo diz na altura do versículo 13, veja o que o apóstolo Paulo diz. Ele diz assim, pelo que, se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Veja que Paulo, então, ele é capaz de abrir mão de algo em favor, tá, da sustentação da fé daquele irmão que está numa condição mais frágil. Amém? Então veja, né, essa renúncia pessoal aqui, esse exemplo prático que Paulo dá. Agora, é óbvio, né, irmãos? Há coisas também que, por causa da comunhão, né, ainda assim nós não devemos abrir mão. Não devemos abrir mão. Então, por exemplo, o que não se pode abrir mão na igreja? É doutrina, tá certo? Aquilo que cremos, a sã doutrina. Tá? Essa doutrina tem que ser defendida. Tá? Então, a partir do momento que um irmão, tá, ele está crendo de uma forma divergente, tá, ele precisa, com todo o carinho, com todo o amor, ele precisa ser repreendido, ele precisa ser orientado. Tá? Uma outra questão também, o testemunho de vida. Então, se um irmão eventualmente está numa situação onde o pecado é uma realidade, ele está desobediente às ordenanças, aos mandamentos do Senhor, tá? Então, veja, ele precisa ser orientado, ele precisa ser direcionado, precisa ser repreendido, tá certo? E tudo isso, irmãos, é prova de amor, amém? Tudo isso é prova de amor para com aquele irmão, tá? Agora, é óbvio que se o irmão continuar naquele desvio, seja doutrinário, ou seja de conduta de vida, aí, irmãos, veja, não há o que fazer, a comunhão aí vai ficar realmente prejudicada, vai ficar impossível, tá? A não ser que ele volte atrás, tá? Com arrependimento. Mas naquilo que digamos assim, negociável, que se pode abrir mão, tá? Nós devemos fazer o possível para que a comunhão seja mantida. Amém? Então, essa questão da renúncia em favor do nosso irmão. Tá? Um outro ponto também importante aqui, já agora no verso de número 8, o texto fala então no 7 que ele esvaziou-se, no 6 que ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Aqui no 7 ele vai dizer assim, humilhou-se sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aqui, irmãos, então, humilhar é o verbo, tá? Humilhar através da obediência, tá? Até a morte e morte de cruz. Muito bem. O que ocorre aqui, irmãos, é que Jesus, ele se reduz, ele se rebaixa até o ponto mais baixo de pobreza humana, tá?
ele se rebaixa. Veja que o texto é claro, ninguém o forçou a isso. É uma decisão pessoal. É querer de Jesus agir dessa forma em nosso favor. Mas é desejo dele. Tá? Ninguém o forçou para fazer aquilo. E ele chega então, irmãos, até o ponto de morrer. Você veja que coisa, né, irmãos? A morte, que segundo a palavra de Deus é salário do pecado, né? E Jesus então passa pela morte. Ele que nunca pecou. E nós sabemos, é óbvio, né, que ali naquele momento, na cruz do Calvário, então o pecado, né, nosso pecado veio sobre Cristo Jesus. Né? Então, ele morre ali em nosso lugar, para a nossa expiação, para perdão de nossos pecados e nossa salvação. Mas o fato é que Jesus nunca pecou. Né? Então veja a que ponto Jesus chega por amor a nós. Tá? E o apóstolo Paulo ainda traz uma agravante, porque ele diz até a morte e morte de cruz. Isso é uma agravante na entrega do Senhor Jesus, porque é aí certamente uma situação, né, onde é uma morte extremamente sofrida. O sofrimento é extremo. Não bastasse isso, é uma morte dada para aqueles que são as piores pessoas da sociedade, os piores criminosos. Tá? Então Jesus é contado entre os criminosos. Veja a humilhação que Jesus sofre. Tá? Sem contar que dentro do contexto, né, judaico, a crucificação ela é tida como uma maldição ali, segundo Deuteronômio 21, 23. Tá? Então veja, aqui Jesus se expõe para a nossa salvação. Ok? E é interessante, porque Jesus ele vai dizer em Mateus 16, 24, se alguém quer vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Olha que interessante. Ele fala de renúncia de si mesmo. Mas Paulo acabou de falar disso. Verso 7. E no verso 8, onde ele vai até a cruz, agora Jesus aqui em Mateus 16, 24, dizendo, olha, você que é discípulo, quer vir após mim, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, o que Paulo está falando não é nada diferente do que Jesus já tinha falado aos seus discípulos. Tá? Ali Jesus entrega a sua vida, ele é obediente ao Pai desde o seu berço, desde o seu nascimento até a morte de cruz. Tá? Ele anda em obediência e sacrifica a sua vida. Amém? Então, irmãos, se assim o Senhor entregou a sua vida por amor a nós, para a nossa salvação, o que esperar do discípulo de Jesus? Que como ele, nós sejamos obedientes ao Senhor. Obedientes ao Senhor. E obedientes até o ponto que, se necessário entregar a nossa vida por conta do Evangelho, que assim seja, seguindo o exemplo do Mestre. Amém? Então, irmãos, a partir daí, a partir desse momento, a passagem começa a falar da glorificação do Senhor Jesus, da exaltação do Senhor Jesus. Aquele ponto, né, máximo, aonde todo joelho se dobrará e confessará que
que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A ação, a disposição dele, a ação dele em nosso favor é sem precedentes. E agora nós estamos salvos em Cristo Jesus, eu e você, amém? Mas fomos salvos para seguir o seu exemplo. E é nisso que o apóstolo Paulo, então, está batendo na tecla aqui nessa passagem. Entenda que todas aquelas questões que a igreja vem enfrentando, com esse exemplo de Cristo, tudo aquilo pode ser vencido. Entende? Ora, a igreja, por exemplo, ela vai recuar diante da necessidade da pregação do Evangelho? Ela vai recuar por conta que recebe oposição? Por conta que ela é perseguida? De forma nenhuma. Vamos avançar pregando o Evangelho. Independente de quais sejam as consequências que elas venham sobre as nossas vidas. Mas nós continuaremos pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Amém? É isso que Paulo está dizendo aqui. Siga o exemplo do Mestre. Tá? A obediência ao Senhor. Ao mesmo tempo, quando eu tenho a disposição de servo e a atitude de renúncia, a atitude de servo, efetivamente, tá? Eu estou promovendo a união, tá? Promovendo, mantendo a unidade, né? Sendo um instrumento para a manutenção da unidade do corpo de Cristo. Tá? E essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? De forma que essa passagem, irmãos, ela é extremamente importante para a vida da igreja, sobretudo nos tempos que nós estamos vivendo hoje. Amém? Estamos vivendo tempos aí hoje, onde certamente nós vamos sair deles, irmãos, com a primeira coisa, com uma valorização, tá, tremenda da nossa comunhão, do fato de nós sermos um em Cristo Jesus. Tá? Esse tempo de separação nos fará enxergar o quanto que é importante quando nós estamos juntos, a nossa união, tá? Deus quer trabalhar a nossa comunhão nesse tempo, irmãos. E Ele está trabalhando, amém? Não? Ele já está trabalhando, já está fazendo diferença já, amém? Outra coisa também, você pode ter certeza, esse é um momento de avanço da pregação do Evangelho, propagação da palavra de Deus, as pessoas sedentas por uma palavra, que seja a palavra de salvação, que seja a palavra de redenção que só Jesus Cristo tem, porque Ele é a salvação, amém? Então, certamente isso é uma realidade agora. E é agora que nós temos que avançar, irmãos, amém? Independente do que venha de oposição, independente do problema, vamos avançar, tá? Para a glória do nosso Deus, tá certo? Até aquele dia, né, que nós estaremos na sua presença, glorificando e exaltando o seu santo nome, amém? Porque Jesus Cristo é Senhor. Nós não precisamos esperar aquele momento para declarar isso. Hoje, agora, já, né, nós já declaramos, Jesus Cristo é Senhor. Amém? Que Deus abençoe ricamente a sua vida, guarde esta palavra no seu coração, tá bom? Agora, no próximo domingo, tá certo? Próximo domingo, dia 19 de abril, tá? Nós temos então, a partir das 10 horas, mais um vídeo com estudo bíblico da Palavra de Deus, é a nossa escola bíblica dominical, estudo da vida do profeta Elias, tá? E à noite, o nosso culto de louvor e adoração a Deus, tá? Com a mensagem da Palavra de Deus, também a partir aí das 20 horas, tá? Então, fique sintonizado aí no canal e você vai poder participar desses momentos certamente, tá? Mais uma vez, Deus te abençoe, abençoe o teu lar e uma boa noite.